Olá, Thay. Que bom que você está aqui de volta. Seja bem-vinda. Vamos esperar para ver se chega mais alguém. Um público que oscila, né? Como em todos os lugares, você deve conhecer isso. Ora temos mais, ora temos menos. Essa atividade... Oi, Kátia. A Kátia que chegou agora aí está aqui desde 18 de março, não é isso, Kátia? Desde 18 de março, ininterruptamente, 2 vezes ao dia, de domingo a domingo. Eu acho isso incrível, isso, coisas que vieram com a pandemia. Nunca tinha pensado em conduzir uma meditação, uma prática online. E está aqui todo esse tempo. Eu acho isso incrível. Mas então vamos dando início à nossa prática. Vamos nos acomodar. Hoje talvez eu fale pouco. Começando com a abstração sensorial. Deixando o mundo lá fora. Recolhendo os órgãos dos sentidos do mundo. Trazendo para uma percepção interna, interior. Como é sentir o tato por dentro da pele? Como é sentir por dentro do ouvido o escutar interno? Como é sentir o gosto de dentro, o cheiro? Como é que é o ver internamente? Talvez a visão seja o primeiro órgão dos sentidos, o primeiro órgão sensorial, que nos traz uma percepção. Ao fechar os olhos, muitas vezes podemos ver uma claridade por trás dos olhos e que pode nos levar a uma visão muito mais profunda. Mas fechar os olhos e perceber a claridade já é uma percepção interna. Já é o começo de um olhar para dentro. Essa luminosidade que há no interior, que muitas vezes densas nuvens a encobrem. Mas é como o sol que está sempre lá. As nuvens encobrem temporariamente. Mas elas não são permanentes. Em algum momento elas se dissolvem e o sol brilha plenamente. Assim também é essa luminosidade interna. Que a meditação ajuda a remover essas nuvens. Não através do imaginar que, através de um olhar amoroso, autêntico, simples. E mesmo que o mundo desabe lá fora, eu posso escolher a não me envolver e manter a percepção interna. Eu posso recolher esse fofoqueiro que há em mim
que toma conta de tudo e quer saber de tudo. Esse momento eu deixo ele adormecer. E começa o processo de autoobservação, totalmente isento de julgamento. Apenas ver aquilo que é, simplesmente, sem o peso do certo ou errado, bom ou ruim, bonito ou feio. O que é? Porque a unidade, para ser unidade, necessariamente tem que estar contida toda a diversidade. A plenitude do amor contém em si tudo. A raiva, a inveja, a humildade, a paciência, o amor, para ser pleno, é como a unidade. Tem que estar contida toda a diversidade. Então, o olhar, a partir dessa testemunha que há em cada um de nós, do observador, ele é isento de julgamento, imparcial. Como está seu corpo nesse momento? A percepção deve ser clara, limpa de interpretações. Se perceber alguma tensão desnecessária, desmanche. Se não estiver ao seu alcance desmanchar, acolha, aceite. Quando nós pensamos em termos de yoga, em termos de meditação, precisamos assumir o asana, a postura que é descrita. A postura deve ser firme e confortável ao mesmo tempo. E se não for confortável, não faz sentido permanecer. A firmeza, a estabilidade, a leveza, o conforto são pré-requisitos para uma mente quieta, serena. Assuma a sua postura, firme e confortável. E a qualquer momento, se houver necessidade, faça os ajustes necessários. A imobilidade, ela aparece, ela surge. Pela ausência de desejo do movimento. Não é uma imobilidade pela força, pela repressão, pela imposição. Mas sim pela ausência do desejo, surge de dentro. Como está a sua respiração nesse momento? Nós vamos dar início à respiração coerente. No terceiro sino, começamos com a inspiração. 1, 2, solta o ar. Comece inspirando.
Silencie. Com a percepção voltada para o interior. Qual o efeito da respiração? O que você percebe em você? Vamos à meditação, que inicia com o toque de um sino e termina com 3 sinos. Concentre a atenção na região do ponto entre as sobrancelhas, onde nasce a sobrancelha, na raiz do nariz. Logo ali atrás, quando você inspira lá em cima, sentindo o perfume de uma flor, você chega na região do olfato, no bulbo olfativo, no centro olfatório. Que é ali na raiz do nariz, entre os olhos, na linha dos olhos. Concentre-se nessa região. Comece a inspirar alto, como se estivesse sentindo o perfume de uma flor. É um respirar fundo, suave, lá em cima. Vamos fazer algumas respirações, sentindo o doce perfume de uma flor. Naturalmente a postura fica alta. Na hora de soltar o ar, mantenha essa altura, essa ascensão, a verticalidade. E ao inspirar, deixe o ar subir, para poder sentir o doce perfume da flor. E se concentra nesse ponto, lá no alto, por dentro do nariz, entre os olhos. Volta a deixar a respiração livre. E apenas se concentra no ponto entre as sobrancelhas. Qual a percepção interior? Em seguida, leve os olhos para o ponto entre as sobrancelhas. Direcione o olhar e sustente. O que modifica? Perceba. A língua, tocando suavemente o céu da boca, próximo ao dente superior. Ela relaxa. Relaxe a boca e sustente o olhar no ponto entre as sobrancelhas. Mantenha uma postura firme, confortável, leve. Permaneça. Sustente.
Se algum pensamento lhe atrair e lhe distrair, veja para onde sua mente se leva. Conheça-te a ti mesmo, mas não lá permaneça. Gentilmente volte e sustente, mantenha a concentração e o olhar no ponto entre as sobrancelhas. Volte quantas vezes for necessário. Com as distrações, lide com amor e ternura, mas deixe-as passar e volte e permaneça. Concentrado no ponto entre as sobrancelhas. Retire tensão dos ombros, da face. Mantenha um estado de leveza. Mantenha um estado de brandura. De amor e ternura. Mantenha a concentração e o olhar no ponto entre as sobrancelhas. O que acontece enquanto permanece com os olhos voltados para o ponto, com a mente unidirecionada? Vamos unir as mãos no peito em prece. Relaxa os olhos, relaxa a concentração. Traga um olhar panorâmico para você mesmo, da cabeça aos pés, por fora, por dentro. Assimile, aproprie-se desse momento
desse processo. Que ele possa te levar ao refúgio de paz que há no seu interior. Que possamos assimilar e absorver esse caminho, esse lugar. E que cada pensamento, cada palavra, cada ação não machuque a ninguém e possa beneficiar ao maior número de pessoas possível. Vamos encerrar vibrando o Om Shanti, emanando paz para todos os seres. Inspira. Shanti, Shanti, Shanti. Samasta loka Sukhino Bhavantu. Samasta loka Sukhino Bhavantu. Samasta loka Sukhino Bhavantu. Om Shanti, Shanti, Shanti. Traduzindo a oração, que todos os seres de todos os mundos sejam felizes e bem-aventurados. Paz, paz, paz. Namastê. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Que todos possamos ter um bom final de semana, com paz, saúde e esperança. Vamos à leitura do livro. Bom te ver aqui, Heraldo. Lima Lucivan, primeira vez aqui, Lima. Seja bem-vindo. Maria Aparecida. Raposo, ainda está no sul. Bom dia, Elisa. Então vamos à leitura. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Estela. Vamos à leitura, que está bom, falando das mulheres. Essas mulheres, quase todas, paramos aqui. Essas mulheres, deixa eu ver, se foi aqui mesmo que paramos, eu acho. Isso. Essas mulheres, quase todas, entre 40 e 50 anos, são analfabetas, mas também são as alunas mais maduras e tolerantes e demonstram grande coragem, comenta Dalai Lama. Continuando. As aulas são dadas em linguagens de sinais, por gestos e demonstrações, em vez de material impresso. Isso significa que até mesmo mulheres de áreas rurais da África podem se tornar engenheiras solares, como as moradoras de um vilarejo no Mali, ao qual só se chegava após 2 dias de viagem por estrada e 7 dias de barco a partir da cidade de Timbuktu. Ela própria, um ícone do isolamento. Mesmo tendo sido conhecido, para quem não sabe, mesmo tendo sido concebido para quem não sabe ler, o treinamento não ignora os conhecimentos técnicos. Os alunos aprendem a construir equipamentos sofisticados, como controladores de carga e inversores, a instalar painéis solares e ligá-los à rede de energia. Para Barefoot College, a Barefoot College já formou centenas de engenheiras solares que levaram esta eletrificação sustentável a cerca de 600 vilarejos indianos, a 21 países africanos e até ao Afeganistão. Isso significa que os moradores desses vilarejos pobres podem complementar a renda fazendo peças de artesanato à noite.
em suas casas recém-iluminadas. E mulheres mais velhas, antes relegadas à posição de pessoas de segunda classe, se tornam trabalhadores assalariadas, graças a uma habilidade valorizada. Isso também significa que as crianças podem estudar, frequentando a escola à noite após cuidar dos bois ou bodes da família durante o dia. Mais de 7.000 crianças frequentam uma das 150 escolas noturnas fundadas pela Barefoot College e iluminadas por energia solar. Que trabalho lindo, né? Entre os outros serviços prestados pela Barefoot College a moradores pobres de áreas rurais estão os fantoches de meio usados por profissionais da área de saúde, para trazer mensagens sociais como por que não bater na mulher, por que beber apenas água potável, por que mandar os filhos para a escola, contou Roy ao Dalai Lama em uma conferência sobre altruísmo e compaixão na economia, em um dos encontros da Mind and Life em Zurique. Os manipuladores dos bonecos divulgam as mensagens em lugares onde não há rádio, televisão ou impressos, como ainda acontece em muitas partes da Índia rural. Terminando o relato de Roy, o Dalai Lama juntou as mãos e lhe fez uma reverência, gachô, em honra a seu trabalho e sua mensagem. Depois lhe disse: a verdadeira transformação da Índia deve começar nas áreas rurais, nos vilarejos, e foi o que você fez. Isso é um exemplo para o resto do mundo sobre como ajudar países mais pobres, particularmente no hemisfério sul. O Dalai Lama alertou para a importância do desenvolvimento de áreas rurais no combate à pobreza ao visitar a China em 1955. Durante o período em que o governo comunista ainda cortejava e 4 anos antes da fuga para a Índia. Na viagem, o Dalai Lama conheceu o então prefeito de Xangai, um homem muito gentil, que lhe disse acreditar que a chave para o desenvolvimento econômico da China estava no fortalecimento das áreas rurais e não de grandes cidades como a que ele governava. Abre aspas. É um modo de pensar socialista, afirmou. Gastar mais dinheiro para ajudar a maioria, pessoas pobres e necessitadas de áreas rurais. Essa é uma maneira imensamente útil de construir um país. O Dalai Lama disse ter ficado impressionado com as pequenas fazendas de Taiwan e do Japão, mecanizadas e eficientes. Os fazendeiros de lá parecem prósperos. Os vilarejos e as cidades têm hospitais e até universidades de menor porte. E tudo isso significa uma economia saudável. Sempre digo que a verdadeira transformação de países como Índia e China deve acontecer nas áreas rurais e não em um punhado de cidades grandes. Vamos ficar aqui para não ficar cansativo. E assim vai. Tudo começou nesse capítulo falando da importância de equiparar a mulher aos homens e de trazer a mulher, inserir mais a mulher na sociedade. E aí eu vou trazer um comentário, que hoje eu vou participar de uma roda de conversa num grupo da UF e que tem mulheres bastante ativas, né? Mas eu vejo como sendo algo extremamente importante. As mulheres precisam vir e trazer essa sensibilidade, essa amorosidade, essa capacidade maior de olhar e ter empatia para com o sofrimento dos outros. Nós não podemos cair no erro de criar as mulheres assumirem um papel de mulher macho e esse papel que o homem faz eu vou fazer também. Não. As mulheres precisam
fazer com que os homens se tornem mais suaves e delicados. Não são elas que têm que se tornar brutas, como Dalai Lama fala. Existem muito mais açougueiros, praticamente os açougueiros são homens. Então as mulheres não precisam se tornar açougueiras, e sim os homens que precisam se tornar delicados, amorosos e aumentar a capacidade de ver o sofrimento do outro e agir em prol do sofrimento do outro. Então que venha a sensibilidade das mulheres e que elas se preservem esse altruísmo que pulsa com mais intensidade. Nós homens que precisamos suavizarmos. Namastê, um bom final de semana, ou até mais tarde. Que todos os seres possam ser felizes, possam viver em paz e tenham saúde. Que essa possa ser uma grande motivação na minha vida. Contribuir da maneira que estiver ao meu alcance, de alguma forma, para que todos os seres possam ser felizes, possam viver em paz e tenham saúde. Namastê. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Até. Tchau.